Então, hoje nós vamos falar então, né, sobre dores nas costas e as emoções. Se há uma relação, existe a total relação, né? Na verdade, nós somos feitos de emoções, né, sentimentos e tudo. Então, não tem jeito, não tem como dissociar uma coisa da outra. Então, eu lembro aí que tempos atrás, então eu já trabalho com o personal trainer há bastante tempo, né? Então, desde 93, ou seja, são 24 anos. E eu lembro que antigamente eu não via, né, eu não, ou não me preocupava quando eu ia trabalhar com um aluno novo, eu não me preocupava tanto com esse lado, digamos, emocional, espiritual. Eu via a pessoa ali, olha, eu estou com um problema no ombro, eu estou com dor nas costas, então vamos lá, vamos tratar as costas e tudo bem. Então era mais ou menos assim. De um tempo para cá, eu não consigo, eu já tenho uma ideia diferente, né? Lógico, a gente vai amadurecendo e vai entendendo também, vai compreendendo mais o nosso trabalho e a nossa função, a nossa missão. E então hoje em dia eu não consigo ver somente a pessoa por esse lado físico, né? Então, imagina, uma pessoa vem fazer aula comigo, olha, eu tô, enfim, tô com dor nas costas, pá, enfim, sim, fico muito tempo sentado e aí o que eu quero saber é por que está com dor nas costas, né? Qual é o motivo, o que levou essa pessoa a ter dores nas costas? Isso é que é importante eu saber. Logicamente que a gente sabe, né, a gente fica um pouquinho com mais experiência, a gente sabe que existem diversos fatores que vão desencadear as dores nas costas. A pessoa ficar muito tempo sentada no seu trabalho, ou seja, passar a grande parte do dia sentado. Né? O trabalho de secretária no computador não tem jeito. Muitas horas durante o dia, ou mesmo ter um trabalho em que fica muito tempo em pé, também é um outro fator. E não treinar, uma pessoa sedentária. A pessoa sedentária ela tem uma possibilidade e uma probabilidade enorme de ter dores nas costas. Por quê? Porque a musculatura vai ficando fraca. É a lei do uso e desuso, né? Se não usar, enfraquece. E a musculatura fraca, ela gera desequilíbrio. E gerando desequilíbrio, certamente vai gerar dor. Desequilíbrio, eu digo, entre a musculatura de atrás, né, posterior, e a musculatura anterior do tronco. É aí que a nossa musculatura tônica. Lembra? Eu fiz um vídeo aí há pouco tempo e coloquei mais ou menos essa ideia para vocês entenderem um pouco. E então é isso, quando gera esse desequilíbrio, isso gera dores. Logicamente que tem uma série de emoções e sentimentos aí por trás. Dores nas costas e emoções. Há uma ligação, gente, aí muito forte. Né? Então, como eu disse para vocês inicialmente, eu hoje em dia eu não consigo ver assim um aluno que vem trabalhar comigo. Eu dou aula aqui na minha casa, eu tenho um espaço, dou aula na casa dos alunos e dou aula para um aluno numa academia, que já é um lugar onde a Bíblia é a melhor leitura. Lógico, maravilhoso, com certeza. Então eu prefiro nem muito aquele ambiente de academia também já foi, para mim, já trabalhei muitos anos em academia, né? Nada contra, só que para mim a minha energia hoje não está muito de acordo com isso. Então eu trabalho em lugares mais tranquilos, sossegados, e logicamente que o público que vai me procurando também tem escolhido esses tipos de lugar, ou seja, na minha casa ou na casa deles, normalmente. E tem sido muito legal, certo? A gente treina bem, não precisamos de máquinas, nada, não precisamos, tá? Então, hoje em dia, né, digamos, hoje em dia, atualmente, eu tenho sempre procurado entender um pouco mais a pessoa, o que ela sente, o que ela tem, por que ela teve dores nas costas, o que levou essa pessoa a ter dores nas costas. E aí, logicamente, que principalmente quando a gente fala em coluna, é o nosso eixo, quando a gente fala costas, é a nossa coluna, e nossa coluna é o nosso eixo, é o eixo da vida, é o nosso prumo, né? Então, quando isso está um pouco, quando isso não está funcionando bem, é porque tem bloqueios. Normalmente, a
postura que a pessoa tem exterior é o que ela traz por dentro. Entenderam? Quando a pessoa tem uma postura, a postura que ela mostra exteriormente é aquilo que ela está interiorizando. Imagina, uma pessoa, enfim, homem, mulher, criança, jovem, não interessa, que seja muito curvado, que tenha dificuldade até de levantar a cabeça e olhar a vida de frente. Então, essa pessoa que tem projeção dos ombros para frente, cabeça mais baixa, vocês acham que tem um ar de felicidade? Pá, não tem. Então, essa postura que nós exteriorizamos, né, que nós mostramos, somos o... É isso mesmo. Então, é tudo aquilo que a gente traz aqui dentro. Então, se nós estamos com uma postura dessa maneira, gente, alguma coisa está errada. Lá dentro, aqui dentro e lá dentro, coração, tudo, alguma coisa está se passando. E é isso que eu tento entender um pouco mais. Pô, não sou nenhum psicólogo, nada, eu tento entender da minha maneira e naquilo que eu vou percebendo com um pouco da prática que a gente vai tendo aí nesses anos todos. Então, há bastante tempo atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, mais ou menos, em conversa com amigos, um amigo uma vez me falou, não, esse pessoal que tem dor nas costas, dor na lombar, principalmente, isso aí está muito relacionado com a parte financeira. Quando eu escutei isso, eu também comecei a rir. E eu cheguei, pô, que isso, cara? Como assim? Não, não, isso é verdade. Um amigo já. Não, isso é verdade. Tem tudo a ver com a parte financeira. Bom, e aquilo ficou na minha cabeça. Isso já faz. Estou falando de uns 15 anos atrás. Isso ficou. E naquela época eu tinha assim um grupo muito grande de alunos. Eu cheguei a dar aula sempre para um grupo grande, pessoal, uns 20, mais até. E eu tinha várias pessoas também com dores nas costas. Foi quando mais ou menos ali. Exatamente, foi mais ou menos há 15 anos que eu comecei esse meu processo, depois da minha crise de dores nas costas, né? Eu comecei esse processo de montar, de elaboração do programa para mim e, consequentemente, para as pessoas. E eu comecei a perguntar para as pessoas. Olha que coisa interessante. E as pessoas dizem, não, eu tenho dor lombar, tenho dor... Vem cá. Eu me lembro muito bem que para grande maioria das pessoas, para minha surpresa e para a grande maioria das pessoas, isso tinha alguma ligação. Não quer dizer que a pessoa não tem dinheiro ou tem muito dinheiro, não é isso. E eu me lembro uma vez até que eu perguntei para um aluno meu, ele era um grande empresário aqui em Portugal. Na verdade, ele tinha empresas em Portugal inteiro. Enfim, era um grande empresário aqui em Portugal. E ele apareceu assim, digamos, de repente, uma dor lombar, uma crise forte, aguda. E eu estava ali tentando ajudar com exercícios, ele aliviava. E aí um dia eu perguntei para ele, vem cá, tá com algum problema financeiro? Eu cheguei assim, eu sei que dinheiro para ti não é problema, mas algum problema, assim, e ele me perguntou por quê? E eu não sei, essas dores nas costas podem estar relacionadas com isso. Ele, pô, rapaz, é o seguinte, eu vou ter que fechar uma parte da minha empresa e eu vou ter que abrir uma outra, reestruturar a minha empresa, enfim, e eu vou ter que despedir muita gente. E tem muita gente trabalhando comigo há muito tempo, e tem famílias ligadas a isso. E isso para mim está acabando comigo. E está explicado. E a partir daí eu comecei a relacionar bastante isso. E o que isso tem a ver realmente? Enfim, vamos falar um pouquinho da dor lombar agora. E a dor lombar ela tem uma relação muito forte com o domínio do ter. A pessoa precisa ter alguma coisa para se sentir apoiada. Normalmente, e principalmente quem tem uma hiperlordose, ou seja, uma curvatura mais acentuada ainda, e que, principalmente nas mulheres, que tem mais, e que muitas mulheres sofrem até por causa disso, porque junta uma hiperlordose, ou seja, que é uma curvatura além da normal, que é a lordose, com musculatura fraca.
né, que junta esses dois fatores e gera dor. Então, principalmente nas mulheres, e os homens não têm tanta incidência assim, mas está muita questão familiar ali, que muitas pessoas dependem dessa pessoa, que ela como seria a chefe do clã. E a chefe do clã não pode ter problema, tem que, digamos assim, liderar aquilo. E essas pessoas que têm essa dor, muita dor na lombar, está relacionada com isso. Com o ter, precisa estar relacionada com o lado material, que precisa de algo, precisa ter algo para se sentir mais apoiada. Ou seja, ela tem uma maior carência em termos emocionais. Isso que é interessante. As aulas já estão dizendo eu. E é engraçado porque ao mesmo tempo, essas pessoas têm uma dificuldade grande em pedir apoio, em pedir ajuda, tá? Isso está muito relacionado com essas dores lombares, tá bem? É bem interessante, né? Então, a partir daí eu comecei a ver e pesquisar e a praticar com os alunos mesmo que sentiam essas... E tinha uma relação muito forte. Depois eu comecei a ler livros, enfim, coisas bem interessantes, e tudo caminhava realmente por aí. É incrível, né? E, e por que que eu tive aquela dor também eu tive uma crise grande na minha lombar, né? Foi também na minha lombar. E também não é a questão que eu não estava com dinheiro até legal, trabalhava, estava tudo muito bem, não tínhamos filhos naquela época. E qual era a relação dessa dor lombar, dessa crise grande que eu tive em 2002 com o lado emocional? Sabe por quê? Eu vou dizer para vocês. Nunca falei para nenhum, mas vou falar agora. Porque tudo emocional, é isso aí mesmo. Porque isso foi em 2002, né? Essa grande crise. Eu tive uma em 2001 que foi passageira. Você já deve ter ouvido eu falar em alguns vídeos, até no primeiro vídeo aqui eu contei. Em 2002 foi a grande. Nós viemos e nós retornamos para Portugal em 2000. Eu tive no Brasil 2 anos. Eu morei 2 anos no Brasil, de 98 a 2000. E quando eu saí de Portugal, eu já estava 10 anos fora do Brasil. Para mim, foi uma página virada. Portugal, deu. Estava tudo muito bem aqui, tudo maravilhoso, tudo legal. Tinha trabalho, tudo. Ganhava muito bem, financeiramente, fantástico. Tinha tudo em termos materiais, tinha um apartamento bacana, tinha um carro novo, tudo muito legal. Mas bateu uma vontade de voltar para o Brasil, enfim, para resumir, fui para o Brasil. A minha esposa, que na época ainda não era minha esposa, mas depois nós casamos lá mesmo, também já estava lá fazendo mestrado, ficamos, enfim. Bom, em 2000, 2 anos depois, não deu certo lá aí no Brasil, voltamos para cá em 2000, mas eu sempre fiquei com aquela vontade de ter ficado um pouco mais no Brasil para tentar um pouco mais, fazer, enfim, mas não deu certo, nós viemos. E todas essas emoções carregadas aí que me aconteceu essa crise. Até porque, em termos que eu não tenho uma veia de depressão, mas se eu tivesse, naquele ano que nós voltamos para cá, você sabe também que o clima, o tempo, ele causa uma relação grande no nosso ser, né? No nosso humor, no nosso estado de ansiedade, de estresse, enfim. E, e naquele ano que nós voltamos, em 2000, o inverno aqui foi dos piores nos últimos tempos. Pior em termos de chuva, gente. Metade de outubro a metade de abril choveu sem parar. Foram 6 meses de chuva. E nesses 6 meses de chuva fizeram 15 dias de sol. Eu contei isso tudo. E desses 15 dias não fizeram 2 dias um seguido do outro. Foi terrível em termos de tempo. E a gente sabe que o tempo, o clima, ele causa me faltou a palavra aqui, me causa enfim,
Me faltou a palavra. Causa um... ele tem o clima, ele tem uma função muito grande sobre o nosso organismo, sobre nossos, enfim, sobre nossos campos energéticos. E, olha, eu aguentei bem aqueles 6 meses. Ou seja, depois daí, se eu não tive depressão naquele tempo lá, acabou, nunca mais, vem o que vier, que não vem mais para mim. Bom, então é o seguinte, angústia, tudo, 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 essas doenças de estresse, etc. Em relação às dores lombares, então é isso aí, gente. Tá? É um resumo assim das dores lombares com as nossas emoções. Então tem muito a ver com isso aí. Depois é o seguinte, as dores cervicais, né, torácicas cervicais são juntas, né? A cifose 6 meses, assim, lembra, Denis? É fogo. É um somatório de tudo isso, perfeito. Então é o seguinte, as dores, a nossa cifose, né, a nossa parte dorsal ou torácica e a cervical. Então, quando a pessoa tem essa posição, né, onde se pronuncia mais a cifose, e quando se pronuncia mais é chamado de hipercifose, tudo que é demais é hiper, tá? Oi, Fátima, tá aí também? Que bacana. E então, vamos lá, deixa eu prestar atenção. Tudo na parte torácica ou dorsal da nossa coluna é chamada de cifose. A cifose é a curvatura normal. Quando essa curvatura está além do normal, é chamada de hipercifose, tá bem? E na cervical é a lordose, tá bem? Como também na lombar, tá bem? Então, principalmente quando essa curvatura dorsal ela é maior, mais do que o normal, o que acontece? A pessoa fica mais curvada. Quando ela senta, se pronuncia mais ainda. E depois, com o tempo, quando vai crescendo, né, quando a pessoa vai se tornando jovem, adulta, isso pode ficar bem acentuado. E o que acontece com isso? Qual é a relação das emoções? Fácil. A pessoa está carregando o mundo nas costas, né? Está carregando um peso enorme nas costas. E que, no fundo, essa pessoa gostaria tanto de poder mudar e não consegue. Queria tanto poder mudar o seu mundo interior e não consegue. Então ela se curva perante a vida, porque falta força ou falta um caminho, um estímulo para conseguir mudar. Dá para melhorar em termos, vamos pensar em termos físicos, dá para melhorar? Dá para melhorar. Em termos físicos, vamos pensar a pessoa com uma cifose, dependendo do tipo, né, dá para melhorar, dá para fortalecer, exercícios de alongamento, enfim, não é o objetivo agora, mas dá para melhorar. Então essa pessoa precisa buscar esse caminho e ela está perdida, ela não sabe muito bem o que fazer, por isso que se curva perante a vida. E quando se curva aqui na parte torácica, os ombros projetam para frente, né? Então é como se estivesse carregando o mundo. Então, veja bem o meu pescoço aqui, eu vou virar para esse lado. Quando a pessoa fica assim, né, o que acontece? O pescoço ele é projetado para frente e para baixo, tá? Essa pessoa, então o pescoço ele também vai projetando para frente e depois até tem dificuldade em retornar a uma posição normal, certo? E isso tudo é por causa dessas emoções, principalmente porque estar carregando tem uma responsabilidade muito grande, seja em casa, seja com a família, seja no trabalho, seja, mas é principalmente com ela mesma, que não conseguiu ainda soluções, direções, caminhos melhores para poder modificar a sua vida, que não está feliz, que ela não está feliz com a sua vida e gostaria de mudar e não sabe como. E isso, gente, se arrasta por um pedaço de vida. E infelizmente muitas pessoas carregam isso para a vida toda. Tá? E o que acontece? O que acontece é que
Fisicamente dá para melhorar? Claro que dá. Né? Exercícios específicos para melhorar, fortalecer o pescoço, a região aqui das omoplatas, né? A cintura escapular. Claro que dá para ajeitar. Né? Melhora bastante, mas precisa melhorar emocionalmente. Então, até com crianças, o que é importante nós fazermos inicialmente? Conversar sobre isso. Somente dizer assim, olha, ajeita a postura, não é esse o caminho, não é por aí. Então, precisamos conversar. Por que está assim? Por que está se sentindo dessa forma? E a pessoa vai começando a se libertar. Libertar sentimentos, porque quanto mais fechada tiver a pessoa, mais difícil é essa melhora. Porque ela vai engolindo, ela vai absorvendo cada vez mais as emoções. E, e grande parte das emoções são reflexos dessas emoções que nós temos, e principalmente então posturais, são reflexos daquilo que nós vamos absorvendo durante a nossa vida. São bloqueios que nós vamos colocando em nós mesmos em relação à nossa pessoa, ou a relação com os nossos pais, com os nossos filhos, com relação no trabalho, relação, enfim, com tudo aquilo, com o mundo, com o nosso mundo que nos rodeia, certo? Então, mais uma vez, essa região cervical, ela tem a pessoa tem uma grande insegurança afetiva. Ela precisa de apoio, né? Ela precisa, apoio e atenção todos nós precisamos, mas especificamente pessoas elas estão muito mais ligadas no que fazer, o fazer para ela é muito importante. E essas pessoas, então, como eu falei, ela é muito importante elas trabalharem o perdão, principalmente para elas, para conseguir trabalhar o perdão para os outros. Pessoas que magoaram, pessoas que, enfim, que não foram tão boas como ela imaginava. E uma outra coisa importante, esse tipo de pessoa assim, estamos falando ainda dorsal e cervical, essas dores, essas curvaturas além do normal, elas têm uma dificuldade não seria bem o termo, mas elas criam muita expectativa com as outras pessoas. Tudo é expectativa. Elas esperam que os outros façam isso, que os outros façam aquilo, que os outros atuem de uma forma e que essas pessoas criam demais expectativa. E quando se cria expectativa, é muito ruim, porque nós não podemos controlar as ações dos outros. Né? Nós temos que controlar as nossas. Se a gente conseguir fazer o nosso papel, o nosso caminho, já é uma maravilha. Não podemos controlar o mundo dos outros. As outras pessoas têm as reações que elas tiverem. E a criação constante dessas expectativas, isso é frustrante. Né? Se torna frustrante. E quando se torna frustrante, a pessoa acaba engolindo essa frustração. E quando acaba engolindo essa frustração, entenderam? É por aí. É por aí o negócio. E depois só vou associar um pouco, que eu estou falando aqui de pescoço, eu vou associar a questão da garganta, né? A garganta eu sei que não, Olga, eu sei que não é. A questão da garganta, quando a gente engole muita coisa e não consegue botar para fora, o que acontece? Muitas dores, as dores de garganta estão relacionadas com isso. Porque algo não está bem, ou dor de garganta, ou também dores estomacais, né? Bom, isso tudo tem a ver com postura também, barriga inchada, certo? É o nosso centro aqui. Tudo tem a ver com isso, porque algo não está bem digerido. Se algo não está bem digerido, é... o funcionamento dos nossos órgãos internos aqui também não funciona bem. Se algo não está digerido, nós conseguimos botar para fora direito, nós não conseguimos nos expressar como deveríamos. Então nós vamos acumulando, nós vamos engolindo sapo, né, como a gente diz, vamos engolindo, engolindo, engolindo e acabamos fazendo um grande mal para nós mesmos. Absorvendo, absorvendo, absorvendo uma quantidade muito grande
de sentimentos ruins. E é isso que vai imaginando. E o que acontece muitas vezes? Quando a gente não se dá conta disso, e muitas pessoas não se dão conta disso, acabamos sempre culpando os outros. Não é verdade? Os outros é que têm culpa. O ele não fez isso, ela não fez isso, ele não fez aquilo, poxa, mas por que ele... Os outros é que têm culpa. E na verdade, os outros não têm culpa. Né? O nosso mundo somos nós que criamos. Se criamos expectativas perante os outros, a culpa é nossa, ninguém mandou criar expectativa. Né? O negócio é o seguinte, eu acho que o primeiro passo é estarmos bem conscientes disso, né? Dessas questões emocionais. No momento que a gente está bem consciente disso, é um grande passo para a nossa melhoria. É um grande passo, mesmo. Então normalmente a gente culpa os outros, que é o mais fácil, né? É o mais fácil culpar os outros e não, nós não. Para mim tá tudo certo, tá tudo legal, foi culpa dele aqui, foi culpa... Só uma maravilha. Engoliu muitos sapos, é isso aí. Então, por isso que a gente vai se dando conta e a coisa mais fácil é realmente culpar os outros. Então, vocês já tiveram uma ideia quais são as relações, né, dessas nossas, da coluna lombar, da coluna cervical, dorsal e cervical. E o que isso representa, né? E cada um tem o seu mundo, gente, cada um tem o seu universo. E eu vou falar mais uma coisa bacana agora. Bom, então quando a gente fala de coluna, a gente sabe que aí nós estamos falando de articulações, articulação aqui do pescoço, né, coluna, e da bacia, que está relacionada, ou seja, articulações. Preparem-se. De, de um modo geral, bem geral, quando a gente fala em dores articulares, e nós vamos falar da coluna, quando a gente fala em dores articulares, tem dois fatores importantíssimos que estão relacionados. Quais são? Quero ver nos comentários enquanto eu tomo um chazinho. Quando as dores articulares, elas têm dois fatores. Primeiro, é a desvalorização, exatamente, a nossa desvalorização, e a inflexibilidade, né? A falta de flexibilidade. Mas não é a flexibilidade do movimento que eu vou esticar mais a perna. É principalmente em termos de padrões mentais. É a falta de flexibilidade, a não querer mudar. Ou ter muita dificuldade para mudar, modificar. Estamos falando em padrões de pensamento. Por quê? Os pensamentos eles vão gerar os nossos sentimentos, né? Tudo está interligado, emoções, pensamentos e sentimentos. E ações, atitudes. Né? Então, lembra daquela frasezinha, orai e vigiai? Acho que todo mundo já ouviu falar essa aí, né? É uma grande verdade, gente. Impressionante como é verdade, orai e vigiai. Então, vamos de novo. Deixa eu ler aqui. Nosso corpo. Olha só. Quando nós sentimos a dor física, é porque já ultrapassou, né? Já ultrapassou os nossos campos energéticos. Né? O nosso campo mental, o nosso espiritual, nossos campos energéticos. Quando nós sentimos aqui na parte física, dói o ombro, dói o quadril, dói joelho, dói coluna, dói as costas. É porque elas já ultrapassaram, né? Porque quando nós sentimos aqui é porque, enfim, algo que já se passou aí em outros campos. Então, é verdade, Olga, é isso aí, não adianta. Somos assim, somos humanos, né? Não há perfeição, nem sabemos o que é isso. Mas o grande negócio é o que eu falei, a gente está consciente. Se nós estamos conscientes e nós quisermos realmente mudar, gente, é um primeiro grande passo, tá bem? Então é o seguinte, de novo, articulações, de um modo geral, nós temos, está ligado a dois problemas, dores articulares, principalmente ali do quadril com coluna, inflexibilidade, ou seja, pouca flexibilidade, ou até nenhuma, de algumas pessoas, são muito rígidas no pensamento, muito rígidas,
E antigamente eu era assim, muito rígido, muito sargentão. Eu era muito rígido no pensamento. Eu me lembro que quando eu comecei a dar aula na faculdade, em 99, 99 eu comecei aí no Brasil, certo? Nossa, eu era um pá! Eu acho que era da turma do Hitler, eu acho. Impressionante, eu era muito, muito, muito rígido. Eu estou olhando aqui também os comentários. Eu era muito rígido, cara. Eu era. Por quê? Porque é insegurança. Isso estava muito ligado com a minha insegurança. Né, até eu sabia o que eu estava fazendo, mas ainda não tinha a experiência que a gente vai adquirindo com o tempo. E eu me lembro que quando eu comecei a dar aula, eu era, nossa, não tinha nenhuma flexibilidade, era muito, muito ruim isso. Quando eu lembro disso, nossa. Bom, mas o que é o legal? O legal é que eu fiquei consciente, despertei e melhorei, né? A pessoa que é muito ela com pouca flexibilidade, ela tem muitos problemas de dores articulares, gente. É verdade. Tá? Entre aspas, aqui eu vou dizer uma outra coisa também que tem a ver também com um pouco a medicina ayurveda. Quem come muito doce também tem problemas em articulações, tá bem? Pronto, fechei aspas. Então, e essas dores, a inflexibilidade, então é isso, né? O nosso padrão de pensamento. Então é importante a gente mudar, gente. É importante a gente mudar porque nós temos que mudar, nós temos que ser mais flexível, nós precisamos ser mais flexíveis mentalmente para o nosso corpo ficar também mais flexível, tá? E, consequentemente, uma coluna mais flexível, ela é muito mais saudável do que uma coluna rígida. Entenderam? Tem tudo a ver. Não dá para dissociar uma coisa da outra. Tá bem? Falamos então da inflexibilidade, né? Ou da falta de flexibilidade. A outra coisa é a desvalorização. O que quer dizer isso? Bem, é a nossa autodesvalorização. Em algum momento, pode ser um momento do passado, ou um passado mais, um passado mais passado mesmo, ou um passado recente, ou até algo bem recente, né? Bem recente mesmo. Principalmente ali também na família, ou no trabalho também. Imagina aquele chefe que está ali sempre enchendo o saco, que quer resultados, que quer o negócio pronto e tem pouca flexibilidade. Esse está doente, vocês podem ter certeza, né? Além do estresse todo, vocês não tenham dúvida que tem problemas internos, enfim, o coração pode não estar funcionando bem, porque o coração é alegria, né? Se o coração não está... Então, enfim, temos que abrir mão do nosso egoísmo. Com certeza, com certeza, sem dúvida. Então, essa desvalorização, ela vem aí, ou seja, coisa lá do passado, né? Um passado mais recente ou coisa muito próxima. Em algum momento, nós nos autodesvalorizamos, ou seja, vamos lá, né? Não sou capaz. Ah, meu Deus, quem me dera fazer isso? Será que isso é para mim? O merecimento. Né? O merecimento está relacionado diretamente com a valorização, tá bem? Será que eu mereço isso? Será que eu sou bom o suficiente? Será que eu tenho capacidade mesmo para isso? Será que, enfim, todas essas perguntas que a gente vai botando, né? A gente fala com as minhocas na cabeça, que a gente vai botando lá dentro, e que isso vai mexendo com o nosso corpo, com o nosso ser, com o nosso organismo, o nosso ser como um todo. Isso vai mexendo e vai mexendo de uma forma ruim, né? Isso não é alegre, isso não é bom, isso não faz bem. Isso mexe de uma forma ruim. E quando mexe de uma forma ruim, vai gerar dor. E vem as dores articulares, tá bem? É isso que está relacionado com as dores articulares. Eu não consigo, eu não sou bom o bastante. O Denis está colocando aqui. Então, todos esses sentimentos aí, todas essas coisas que nós vamos colocando na nossa cabeça, será que eu vou conseguir? Será que isso é para minha bola? Será que...
né? Tudo isso que a gente vai fazer, e muitas vezes até de brincadeira, e isso a gente vai acumulando, né? Acumulando, acumulando, e o negócio não vai ficando legal. Quando a gente acumula pensamentos e sentimentos ruins, a gente não vai melhorar, vai piorar, vai chegar uma hora que estoura. Estoura como? Dor. A dor é uma forma do nosso corpo responder, né? As nossas questões, as minhocas que a gente põe lá dentro e fica se enrolando anos, 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 anos e anos, né? Então isso, crenças limitantes, assim, eu mereço. Então por isso que a desvalorização juntamente com a inflexibilidade não tem jeito, elas vão gerar essas dores articulares e principalmente dores na coluna como um todo, né? E, e o que a gente tem que fazer? Né? Vocês estão perguntando, e aí, tudo muito bacana, tudo muito bom, pausa para o chá. Tudo muito bacana, tudo legal, mas e aí? É realmente tomar consciência. Tudo bem. Tomar consciência como? Sabe qual é um caminho que eu achei bacana, que para mim funcionou, e eu sempre digo isso para as pessoas, e vocês vão me ver falando, amanhã vai rolar a segunda videoaula, tá? Fiquem atentos porque é bem legal também, e eu falo um pouco nisso. Eu vou falar sobre amanhã sobre os 5 passos fundamentais para uma vida sem dor. Olha que bacana. 5 passos fundamentais que você que tem que ter para uma vida sem dor. E aí eu falo nesses 5 passos. E uma coisa bacana é os exercícios mentais, os chamados meditação. Tem gente que chama de relaxamento. Enfim, exercícios mentais, meditação. Exercício de meditação eu comecei a fazer, gente, no início dos anos 90, quando eu comecei a fazer yoga de uma forma mais intensa, e foi maravilhoso, porque eu comecei a ficar consciente de uma coisa, de um monte de coisa, né? De aprender um pouco mais sobre mim e tentar melhorar de mim para fora, com as pessoas que me rodeavam. E foi a partir daí que eu comecei a melhorar bastante. E aí, há um tempo atrás, eu me tornei também terapeuta. Eu sou terapeuta CEL, além de professor de educação física, né? Que eu já me apresentei para vocês no primeiro vídeo e tal. Eu também faço mindfulness, é ótimo também, é isso. Eu faço terapia CEL, que é uma terapia interestelar, né? Enfim, com os amigos aí de outro plano. E também eu trabalho com xamanismo, né? Eu também trabalho com os xamãs índios, também eu faço roda xamânica, e tudo isso me ajudou. Vou orientar na meditação? Vou, Vera! Chegou a Vera! Claro que vou, mas fica ligado amanhã no vídeo, tá bem? Então, e a partir dos anos 90 eu comecei a fazer isso e foi uma coisa louca, porque é realmente uma expansão da nossa mente. E essa expansão da nossa mente é uma coisa bacana, porque aprendemos primeiramente a nos conhecer mais. Conhecer as nossas limitações e estarmos conscientes. Pô, isso eu estou errado. Agir errado com o outro, agir errado com aquele, tem que melhorar. E a gente vai, gente, com o tempo. Tem gente que melhora mais rápido, tem gente que melhora mais devagar. Cada um tem seu ritmo. Cada um tem seu ritmo de crescimento. Mas boa noite, Araújo. João Araújo está chegando agora. Boa noite, João. Chega aí. Mas o mais legal de tudo é o seguinte, gente, é que nós aqui, a gente está para aprender, cara. A gente está para aprender para ser amigo um dos outros. Não preciso ser amigo assim do peito e abraçar e convidar para ir para casa, mas respeitar. Tá tudo certo, né? E aí, a partir daqui, a gente tem que evoluir espiritualmente. É isso que eu penso, né? É isso que eu tento falar para as pessoas, para os meus alunos. E aí a gente acaba ficando muito mais consciente de nós e do nosso universo e de tudo que nos rodeia. Vamos tendo melhor, mais paciência, enfim, a gente estoura, lógico, normal. Somos humanos e erramos muito ainda. Mas pelo simples passo de estar consciente é maravilhoso. E para mim funcionou muito a meditação, exercícios respiratórios, funcionou bacana, tá? E amanhã eu vou falar para vocês um pouco mais disso. Bom, ok. O assunto é longo, a gente ficaria aqui até na madruga. Mas olha só, agora eu vou contar para vocês aquilo que de repente vocês querem saber também, né? Que é uma história bem legal, que é uma história realmente legal que aconteceu comigo, ou seja, eu enquanto professor, né? Aconteceu com uma aluna minha, foi muito legal.
E tem tudo a ver com dores e dores e emoções. Ou seja, então vamos lá, vou contar essa história para vocês. Pessoal, é o seguinte, eu nunca contei isso, né? Na verdade, eu não vou falar nomes porque ela também não está aqui, tá? E eu perdi o contato com ela, infelizmente, mas que se tornou uma pessoa. Ela era, né? Ela ficou uma pessoa especial. O que que é? Então é o seguinte, há anos atrás, vamos falar aí, sei lá, uns 12 anos atrás, mais ou menos, eu recebi um telefonema de uma pessoa, dessa pessoa, olha, quero, enfim, eu sou irmã da fulana e que tu foi professor dela e eu quero, pá, quero treinar contigo. E eu, pô, tu é irmã da fulana, que bacana, como é que ela tá? Ah, tudo bem, tudo bem. É o seguinte, mas eu vou te dizer o seguinte, cara, eu não gosto de treinar, eu odeio exercício, mas eu preciso mudar a minha vida, né? Estou falando as palavras dela. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso fazer alguma coisa por mim e acho que treinar vai ser uma coisa boa para eu pegar alguma disciplina, enfim, mas eu não gosto de fazer nada. Então eu cheguei, parei, telefone. Vamos nos encontrar pessoalmente e a gente combina. Eu dou aula lá na academia tal, vai lá, não, eu sei onde é que é, então vai lá, marcamos um dia, a hora e tal, e eu já estava antes lá com aula, fiquei esperando com ela e marcamos o encontro. Quando essa pessoa, quando eu vi essa pessoa subindo a escada, era uma salinha assim, tinha uma escadinha ali perto. Quando essa pessoa apareceu, eu tomei um susto. É verdade. Agora eu dou risada, né? Até eu falei para ela já isso, enfim. Por que, que eu tomei um susto? Porque eu vi uma figura, uau, nada boa, nada. Uma postura esteticamente, né? Vamos falar, é uma postura horrível, péssima. Assim, curvada para frente, mal conseguia levantar o pescoço, não conseguia. Olhava assim, né, com os olhos para cima. Uma figura desleixada, enfim, eu não sei dizer, mas não vi nada bom. Uma coisa que não foi muito boa. Ela sentou e começamos a conversar. Ah, preciso mudar minha vida, preciso dar um jeito na minha vida, porque como tá, não dá mais. E eu vi que ela estava assim num ponto em que ou vai ou racha. E eu, beleza. E é o seguinte, então vamos treinar aí 3 vezes por semana. Falei mais ou menos o esquema, como é que funcionava. Vamos treinar, ela, vamos treinar, vamos treinar, vamos treinar. Pronto. E ela disse, olha, é o seguinte, eu não gosto de nada, de nenhum exercício, então o que tu fizeres para mim, eu vou aceitar. E eu, ótimo, tá tudo bem. Essa não vai reclamar. Maravilha, porque tem aqueles xarope que ficam sempre reclamando. Mas tudo bem. E começamos a treinar. Fiz uma avaliação normal e começamos a treinar progressivamente. Deu 3 meses. Eu fiz uma outra avaliação nela. Avaliação da aptidão física. Alguns testes, etc. E ela já começou a melhorar. Melhorar em quê? Em termos físicos. Fisiologicamente melhorou. Melhorou o percentual de gordura, baixou, ficou um bocadinho mais magra. Ela não era obesa, certo? Mas estava desleixada no seu corpo. Tá? E o nosso corpo é o nosso templo. Nos foi dado isso aqui. É uma opção nossa estragar ou não. Tá? A real é essa mesmo, curto e grosso. É nossa, é a opção em estragar o nosso corpo ou não. Tá bem? Então, a gente tem que escolher o que a gente quer. E ela, naquele tempo, ela estragou o corpo dela. Estava muito desleixado, sabe? Muito. Então, fizemos, ela começou a melhorar. Melhorou o percentual de gordura, emagreceu um bocadinho mais, estava mais resistente, conseguia aguentar um pouco mais uma corridinha, enfim, normal. Tudo que uma pessoa consegue fazer. Legal, e continuava não gostando de nada, mas ia, praticava, 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 praticava. Deu 6 meses de treino e ela fez outra avaliação e ela, opa, melhorou mais ainda, emagreceu um bocadinho mais, postura melhorou um bocadinho mais, melhorou um pouco mais. E eu já comecei a ficar
legal, a postura está melhorando, ela já conseguia elevar um pouco mais a cabeça, né? Já conseguia ver um pouquinho mais o mundo de frente, né? Porque antes era olhando para baixo, ela chegava na academia, não cumprimentava ninguém, era meio bicho do mato, e enfim, mas todos esses problemas, as emoções que estavam ali dentro, sentimentos, ela começou aos poucos, através do exercício físico, que para mim o exercício é uma terapia maravilhosa, eu sempre digo que uma sessão de treino é sempre uma dose homeopática de saúde, eu falo isso há muito tempo já para os alunos, e enfim, e era exatamente isso que estava acontecendo. E ela começou a fazer, 6 meses, melhorou, melhorou. Gente, um ano ela já estava muito melhor. Até que um dia, mais ou menos, não sei, não lembro quanto tempo, já faz muito tempo atrás, ela chegou para mim e disse o seguinte: pá, sabe de uma coisa? No meio do treino, os meus amigos não me procuram mais. E eu olhei, como assim? Os meus amigos já não me, pô, ninguém me procura, não, não me ligam, né? Não saímos, já não saímos. E eu, quem dera, né? E eu perguntei quem são esses amigos. E eu, que bom que eles não te procuram mais. E ela melhor, como assim? Cheguei, pô, amigos para farra, amigos para bebida, amigos para farra, é uma maravilha. Aí a gente está cheio de urubu aí, né? Querendo, né? Tem nada a ver, entenderam? Não tem nada a ver. Então, esses não são teus amigos. Amigo é para todo lado, gente. Amigo é para farra, é para o tempo ruim, para o sol, para a chuva, para o vento, é para tudo. Né? O amigo é isso aí. Então, se esse pessoal aí que tu fazia farra não te procurou mais, que bom. E sabe por quê? Porque tu mudaste de vida. O teu padrão de vida é outro, tu já não sai mais para farra. E eu falava abertamente com ela, tu já não sai para beber mais e nem utilizar outras coisas. Tu mudaste de vida. Tu está um ano já diferente. Que bom que esses teus amigos, entre aspas, não te procuram mais. E ela nunca tinha pensado nisso. E ela, puxa, é verdade. E eu, claro que é verdade. Tu tá te olhando no espelho agora de uma outra forma. As tuas dores nas costas acabaram. Ela já não tinha mais dores, e ela tinha muitas dores nas costas, né? Esses sentimentos todos. Depois de um ano ali, gente, ela já não vinha mais assim, ó, na academia. Ela chegava na academia aqui, cumprimentando todo mundo. Ela chegava, bom dia, boa tarde, coisa que jamais fazia isso ali nos 3, 4 primeiros meses. Jamais. Ela, assim, parecia sei lá o quê, que rosnava e nem falava. Era uma coisa louca, né? Então, a transformação que essa mulher teve foi, assim, para mim, impressionante. Bom, não parou aí. Nós treinamos 2 anos e pouco. Um pouquinho mais de 2 anos. Então, vocês imaginam, em 2 anos, essa pessoa, ela casou. Gente. Ela teve 2 filhas. Se tornou uma pessoa empreendedora. Foi, assim, uma coisa louca. E ela começou a fazer exercício, a gostar do exercício, a treinar com vontade, com consciência, com dedicação, e ela disse que aquilo mudou a vida dela. Então vocês não têm ideia da quantidade de emoção, de lixo, de toxina que estava ali dentro, né? Tudo. E aí nós conseguimos, eu fazia relaxamento com ela, eu fazia relaxamento muitas vezes, eu fazia trabalho respiratório com ela. Eu fazia trabalhos respiratórios. Claro que pode, João, com certeza. Então, isso tudo eu treinava com ela. A mesma coisa de treinar com a parte física, fazer musculação, treino de força, que é maravilhoso, dar uma corridinha, fazer elíptica, alongamentos. Treinamos também respiração. Ela começou a respirar melhor. Ela começou a treinar, ela começou a dormir melhor. Pô, parou com muito, com álcool, uma quantidade enorme, né, que fazia. Eu digo, quando eu falo assim álcool, eu digo assim, pô, gente, um vinhozinho não tem nenhum mal,
Ainda mais o vinho aqui, eu acho maravilhoso. E aí o que eu digo para me defender é o seguinte: Jesus Cristo tomava. Quem sou, quem sou eu para não tomar? Eu adoro vinho, mas não estamos falando de tomar uma garrafa, 2 por dia. Não é isso. Nós estamos falando em tomar um vinho, um copinho, tá tudo certo. E apreciar isso. Isso é maravilhoso, né? Então é essa a diferença. E então essa foi fantástica. Então a transformação que essa pessoa teve, e eu tive assim o grato prazer de estar ali colaborando com ela, né? Foi assim algo assim de impressionante, foi a maior que eu já assisti, porque vamos a ver, esteticamente ela se tornou uma pessoa muito mais bonita, né? Exato. Ela se tornou uma pessoa muito mais bonita. Ela se tornou uma pessoa com uma postura, digamos, normal. Ela começou a encarar o mundo e as pessoas de frente e não olhava para o chão e não sabia o que se passava aqui, ou não queria saber o que se passava aqui. Então foi aí uma coisa louca, né? E aí isso tudo é treino, cara. A gente tem que treinar também isso. Treinamos físico e treinamos mental. E o mental e a nossa respiração também, o padrão de respiração, é tudo muito importante para essa transformação. E foi uma coisa louca, gente. Foi 2 anos assim que aqueles fantasmas que estavam com elas desapareceram. Né? Foi tudo embora, aquele lixo, aquele nuvem preta que ficava aqui, os urubus tinha um em cada ombro aqui, nós enxotamos tudo, foi impressionante, foi muito legal. É uma coisa maravilhosa, é uma compensação exatamente, que não tem preço, é uma coisa muito louca. Então, quando eu resolvi fazer esse live aqui, me veio à cabeça logo, vou falar dela, porque foi uma coisa que vale a pena, que foi uma coisa muito louca. Eu não consegui falar com ela, até porque ficou tudo muito em cima, mas imagina se ela pudesse dar um testemunho para vocês verem. Eu ficaria demais, assim, era demais. Né? Era demais, porque seria dela, ela falando a mudança e a transformação que essa pessoa teve. E foi assim, porque eu sempre acho que o exercício é uma terapia, gente, o exercício é um remédio. Tá bem? Vamos botar na cabeça isso aí. Exercício é remédio. Tá? Ao invés de tomar anti-inflamatório, vamos fazer exercício. Vamos treinar. Lógico que não vamos treinar de qualquer jeito, qualquer coisa. Que o nosso corpo pode não estar apto para algumas coisas. Mas vamos treinar com consciência. Vamos treinar. Escolher o que é melhor para nós. Não vai treinar, gente. Tá? O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Não foi. A máquina é tão boa, tão completa e tão complexa que ainda nós vamos... Tem muita coisa que descobrir ainda. E principalmente aqui. Tá? Que já estão hoje em dia descobrindo a neurociência. Hoje está uma loucura. A neuroplasticidade hoje está cheio de livro e gente estudando aí. Por quê? Porque o negócio ainda tem muita coisa que nós descobrimos. Tá? Descobrimos. Ah, legal, João. É isso aí. Então, gente, é isso, é essa transformação que eu queria falar para vocês, tá? É essa coisa que foram 2 anos, um pouquinho mais, que de uma mudança assim radical na vida de uma pessoa. Radical. Entrou uma, saiu outra, completamente diferente. E eu, infelizmente, depois perdemos o contato, eu nunca mais vi, não sei do paradeiro, não sei, perdi o contato. Seria legal, né? De repente estar falando nela e cruzar com ela. Eu sei que acho que ela mora pelo Porto. O Porto não é assim tão grande, mas também não é tão pequenininho. Então, não sei. Parece que tem mais dores quando fica mais parada. Lógico, claro. O corpo não foi feito para ficar parado, tá bem? Quanto mais sedentário nós estamos, pior, tá bem? Gente, perguntas. Vamos lá. Se vocês quiserem perguntar alguma coisinha que eu posso responder aqui, perguntem aí. Vamos fazer uns 5 minutos aí de pergunta. Então, eu acho que era isso que eu gostaria de falar para vocês. Amanhã, lembre-se, vai
rolar às 10 da noite, eu vou colocar pouco antes, tá? Eu acho que aquele estresse do primeiro dia, eu nem vou falar porque já passou, tá? Foi muito louco, foi muito intenso o primeiro dia, por isso que eu não consegui colocar no horário que estava combinado. Consegui somente colocar, mas foi. Fiquei feliz porque foi, mas não foi da maneira como nós queríamos. Então, mas tudo bem, tá? Tudo demos um jeito, tá bem? Para quem trata, para quem trata finais desses são simplesmente maravilhosos. Com certeza, é uma gratidão muito grande, João. É uma coisa louca. Na verdade, é tudo que um professor quer, o que um terapeuta quer, que quando tem essa missão de ajudar, né? E eu também confesso para vocês, quais os exercícios que podem fazer quando estamos em crise? Pilates ou yoga? Gente, assim, boa pergunta. Pode ser os dois, pode ser, depende dos exercícios também, depende do que tem, depende dos exercícios. Eu adoro yoga, eu nunca fiz pilates naquelas máquinas. Eu não posso falar porque eu nunca fiz. Conheço vários professores, amigos meus que são profissionais disso e que dizem que é muito bom. Eu não conheço, eu não posso falar. Yoga eu pratiquei durante muitos anos, eu acho maravilhoso, tá? Até porque a versão original do Pilates, né, do Pilates, né? Ele tirou muita coisa do yoga. O yoga é milenário, nós estamos falando aí de 2000 anos. O Pilates tem cento e poucos anos. Não estou tirando crédito, tá bem? Não, nenhum. Mas o yoga, para mim, eu sei, eu me sinto melhor, eu me identifico mais. Eu também tenho formação em Pilates clínico, tá? Que é uma versão diferente do Pilates original. E também alguns exercícios que a gente faz aí, que a gente vê, eu tiro de lá também, do Pilates clínico, tá bem? Tá bem, Olga? Então eu não sei o que. Depende, tá? Gratidão por todas as informações. Ok, Vera. Saúde. Boa noite. O yoga que eu fazia é yoga do estilo Iyengar, dos asanas. Yoga com as posturas, não é nada parado, ainda, de repente pode ser um mito, muita gente pensa, não tem nada disso. É que o yoga também tem muitas linhas, né, na verdade. E eu fazia a linha de exercício, de asanas. E cada asana tem a sua função. E funciona também com sincronismo com os órgãos internos. Pilates não conheço, yoga já pratiquei. Ok. Pilates é tudo de bom. A Eronice gosta, tá aí, ótimo. Ela gosta, beleza. Já pratiquei Pilates, os resultados para esse tipo de problemas são muito positivos. Especial para coisas de mais cultura. Legal. Não, eu já tenho. Logicamente, eu tenho amigos que trabalham com Pilates e postura, e funciona. Lógico, Pilates funciona. Até que eu digo, eu utilizo alguns exercícios do Pilates clínico, que é uma outra versão, que é de uns fisioterapeutas australianos que criaram isso não muito tempo atrás, que é uma versão um pouco diferente do Pilates original, tá bem? E eu tenho essa formação, fiz aqui em Portugal e utilizo muitas coisas daí, tá? Tenho receio de fazer algum exercício em casa. Se fizer devagar, bem orientado, assistindo bem o vídeo, experimenta, tá? Olga, experimenta. Mas se tiver dúvida, fale com o professor, não tem problema. Vá numa academia, não sei, ou contrate um personal trainer, se for possível, ótimo. Lógico que eu acho melhor, tá? Eu faço clínico, beleza? Ok, muito bom. É isso aí, Iranice. O negócio é fazer, é praticar, é se mexer. Novamente, o nosso corpo não foi feito para ficar parado. Para nós chegarmos, é o que eu digo sempre também para os alunos, para nós chegarmos numa terceira idade, né, numa velhice com mais saúde, é importante nós fazermos exercício. Eu vou fazer isso. Ok, por exemplo, uma ideia, um exemplo agora. Eu comecei a dar aula agora para um senhor, pouco tempo, coisas de 3 semanas atrás,
ele tem 70 e pouco. Eu já trabalhei muito com terceira idade, com pessoas de 70 anos para cima, né? E treinando mesmo força, treinando de força, né? Para ficar cada vez mais autônomo. E aí muita gente ainda tem aquele mito de será que o pessoal mais velho pode fazer musculação, pode fazer treino de força? Claro que pode, e até deve, tá bem? É o melhor treino que há. O treino de pilates, o yoga é treino de força, tá bem, gente? Isso é importante nós esclarecermos, tá bem? É bom para o corpo e para a alma, também acho. Chegamos idosos com qualidade de vida, sem dúvida, sem dúvida. A minha ideia é isso, eu chegar aos 90 anos ainda correndo, fazendo musculação e é isso. Eu penso sempre nisso, tá bem? E é o que eu sempre dizia há muitos anos para os meus pais. E a gente sabe que isso, como é que é em casa, como é que é? Como é que é a frase? Como é que é? Que casa de ferreiro, espeto de pau, é isso? Uma coisa assim, né? Que eles não me davam atenção, não me davam. Eles faziam uma caminhadinha, meus pais, meu pai e mãe, faziam uma caminhadinha e disse, isso não adianta, isso não leva a parte nenhuma. Sabe? Isso não leva a parte nenhuma. Vamos fazer um treino de força, que vai dar mais sustentação, mais equilíbrio. Não estou dizendo que a caminhada é ruim, só não vai resolver todos os problemas. Então o treino de força vai resolver muitos problemas. Tá? Professor exercício do livro, Valeu, Fátima, Carlos Ferreira, espeto de pau, é isso mesmo. Sim, espeto de pau, Carlos Ferreira, espeto de pau. É isso aí. Então é isso, eles não davam muita atenção para mim. E eu dizendo, eu ficava maluco, né? Ficava maluco. Mas enfim, depois eles começaram a fazer academia 3 vezes por semana. Melhoraram, lógico. Mas então é isso aí. Pessoal, bom demais, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui. A gente trocando essa ideia aí, legal, os comentários de vocês, maravilhosos. E muito obrigado mesmo. Amanhã, então, fiquem ligados que vai rolar o segundo vídeo aula, que eu vou falar sobre os 5 passos fundamentais para uma vida sem dor. São os 5 passos que eu acredito, que eu fiz e que eu procuro orientar para os alunos. Tá? E eu sei que funciona. Se fizer, se praticar, eu sei que funciona. Tá bem? Corrida é benéfico? Sim, corrida é benéfico. Mas para aí. Eu sempre vou perguntar. Depende, Olga, corrida depende. Tá bem? A corrida, ela já está... Diversos artigos científicos falam que correr é muito bom. Melhora a capacidade respiratória, melhora a capacidade cardiorrespiratória. Muito bom. Agora, correr. Quando me falam correr, eu sempre penso em outras coisas, né? Eu sempre penso na prescrição de exercício. É o meu lado, o professor que atua. Correr a que velocidade? Correr em plano ou tem inclinado e desce? Tem muitas variáveis, tá? Tem muitas variáveis. Então, quero voltar a nadar. Nadar, legal, ótimo. Nadar pode ser uma boa pedida também. Para quem gosta de nadar, legal, tá? Joana, eu que agradeço por estar aí. Eu que agradeço. Caminhada, corrida é bom para cervical e lombar. Bom, sugiro primeiro que a Olga está perguntando, caminhadas e corridas é bom para cervical e lombar. Só bem rapidinho aqui. No meu programa que eu fiz quando eu estava com crise, eu comecei caminhando primeiro. E depois eu montei um programa de treino onde eu caminhava e corria, até eu conseguir correr 30 minutos sem parar. Tá? Eu montei um programa assim, caminhando, depois caminhando e correndo, caminhando e correndo. E aí eu fui diminuindo cada vez mais a caminhada e aumentando cada vez mais a corrida. Né? No mesmo tempo que eu fortaleci as costas. Só ficar correndo sem fazer exercícios específicos de fortalecimento para a coluna, não vai adiantar muito, tá bem? Porque o impacto, dependendo do tipo de tênis que está usando, também de uma série de fatores, pode não ajudar. Então tem que fortalecer a coluna, caminhar e depois passar para a corrida. Funciona? Funciona. Eu fiz isso.
eu fiz isso e provo que funciona. E já fiz isso com alunos também e funciona. Mas tem que fazer exercício de fortalecimento. Tá? Tem. Plano, intercalando, andar. Sim, funciona. Tá, ok, é isso. 4 minutos correr, 4 andar. Pode começar até no primeiro momento, andando mais do que correndo. Tá? Imagina, anda 4 minutos, corre 2. Faz isso 5 vezes, 6 vezes. Caminhando 4, correndo 2. E aí depois vai alternando, vai diminuindo. Mais ou menos isso, tá bem? Então, vamos encerrar, gente. Muito obrigado. Saúde para vocês. Vão perguntando quando vocês quiserem. Comentem aqui, comente no nosso grupo, comente lá na página. Fiquem à vontade. O nosso grupo é para nós mesmos, para nós falarmos, colocarmos coisas aqui, perguntas. Não tenham vergonha nenhuma de perguntar, porque quando a gente não sabe, a gente tem que perguntar. E se eu não souber responder, paciência, eu vou procurar para tentar ajudar, tá bem? Então a ideia é essa, a gente se comunicar, fazer desse grupo uma coisa bacana, tá? Então é isso, valeu Ailton, obrigado mesmo, gostei muito. Eu também gostei muito. Uma boa noite para vocês, abraço, muito, muito obrigado mesmo. Gente, nos vemos amanhã no vídeo. E nós temos um outro encontro desses dia, tá lá na página, 30, perdão. Dia 30 temos outro encontro desse, onde nós só vamos fazer perguntas e respostas. Tá bem? Um abração, uma boa noite. Beijo, abraço para todos. Tchau.